noite, galera! Terça-feira, dia do Coloncast, diretamente aqui do Jardim Pamplona Shopping. Estou aqui no Pocket Studio do meu amigo João e Fabiano. Beijo pra vocês. Gente, graças a Isolar e a Leide, estamos muito bem isolados aqui dentro do estúdio. Queria agradecer já ao Rock na Teia. Aliás, dia 6 de abril, nós temos IPA Rock Fest em Jundiaí. Já entra aqui no link aqui embaixo, vai lá, garante seu ingresso lá no Simpla. Acho que nós já estamos no segundo lote desse evento. E vai ter Juliana Cosso, Ana Dutra, Aranhas Amplificadas e Pearl Jam Cover. Cara, vai estar incrível. Então, se eu fosse você, comprava logo seu ingresso, entra aí no link e ó, te espero lá, hein? Dia 6 de abril. Bom, gratidão ao Ednei da Landfit. E hoje meu Landfit é o amarelo, acho que eu nunca vim com esse, hein? Gratidão, Ed! E ao meu amigo careca Paulo Latarulo também, gratidão da Arte Galpão Print, que ó, a Arte Galpão também tá em promoção. Corre lá para Diogo, eu não vou lembrar o nome da rua, mas eu vou deixar o link aqui também, vocês entram e assistam lá. A louca. Gente, hoje eu estou com uma mulher guerreira aqui. A gente se conheceu há alguns anos, bem antes da pandemia, né? E eu conheci essa pessoa, que eu ainda não falei o nome, mas eu vou falar, por conta do filho dela, do Arthur. Então o Arthur me chamou muita atenção. O Arthur é uma criança, como é que eu chamaria? Tem o quê? Atípica. Atípica. É que, gente, ó, é aquela coisa do lugar de fala. E eu não tenho esse lugar de fala, então eu estou aqui para aprender com vocês, né, muitas coisas, principalmente a inclusão social, né? Então, dia 21 agora é o dia do Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, o Arthur é uma criança que tem Down. E ele me chamou muita atenção pela inteligência. E eu quis chamar essa mulher guerreira. Porque, cara, eu quero que ela conte essa história. E também traga as mulheres mães dessas crianças para uma realidade onde precisa ser normalizada. Porque entre todos, na verdade, né? E ela não é mãe só de um, ela é mãe de 3, certo? Ela é mãe da Ana, ela é mãe do Arthur e ela é mãe do Rudá. Eu tô falando de Roberta Polo. Ah, gratidão, Rô. Obrigada Você pelo ter convite, vindo, viu? Obrigada. Tá nervosa, né? Tá um pouquinho. Por mais que seja um assunto que domine, né? Mas é um assunto que muita gente fica de olho, às vezes, para criticar o que você tá falando ali. Então, É verdade. por exemplo, síndrome de Down, não se pode mais falar. Então, a nomenclatura mudou para trissomia 21 ou T21. Mas, assim, é tudo uma questão de... Eu, nos meus textos, eu coloco síndrome de Down, porque eu quero atingir a população que não entende o que é. É sobre isso que eu quero falar. Só quem tá no meio sabe que a nomenclatura mudou. Sim. Quem não tá, sempre vai falar síndrome de Down. Isso não quer dizer que a gente está fazendo errado ou a gente está diminuindo quem tem a trissomia. Não. A gente quer atingir todas as pessoas, né? Então, quando eu escrevo os textos, eu sempre coloco trissomia 21 ou T21, aí síndrome de Down. Ou ao contrário, síndrome de Down, trissomia 21. Então, eu uso, eu não vou parar de usar, porque é uma, como é que diz? É um comprometimento genético que as pessoas conhecem como síndrome de Down. Isso daí é inevitável, né? Você atingir o mundo inteiro e fazer com que eles sejam educados numa nova nomenclatura, sendo que para a gente atingir com outras informações, a gente precisa atingir de uma forma, numa linguagem mais popular, né? Então, assim, tem algumas coisinhas, sabe? Que o pessoal que tá dentro, né, do meio, eles ficam ali te esperando pra te... Ai, mas você não pode falar mais isso. Então, assim, eu que trabalho com
mães, pais, e o maior objetivo do projeto do Maternidade Down é atingir a população, Sim. né? Levando as informações. Então, eu preciso falar a linguagem da população e não de quem está dentro do nosso meio, né? Aliás, do nosso meio, É, né? sim. É. Então, é dessa forma. E eu não vou parar de fazer assim, porque eu sei que assim atinge a todos, né? Da onde veio essa ideia de escrever, né? A Maternidade Down? Ela virou agora uma ONG? Ela é uma Ela é uma ONG, ONG. mas Na época ela não era ainda, quando eu ela, te conheci. ela não era, mas assim, eu dei uma parada, né? Ela existe, o registro dela, ela tá lá. Só que eu não estou mexendo na ONG, eu só tô com o trabalho mesmo de escrita. é, tô, já tô fazendo livro e tudo mais. Mas a ONG em si, ela tá. Eu não mexi nela ainda, ela tá ali guardadinha pro momento que vai chegar. Tá. E assim, surgiu no momento, eu tava um dia, o Arthur ele era um bebezinho, ele tinha 1 ano e pouquinho, e eu tava lendo algumas coisas em Facebook, era mais Face, né, na É. época. E, e vendo muita mãe desesperada, que não entendiam como faziam a entrada no INSS, talvez assim, vai, para fazer um benefício, mas eu vi dificuldade em algumas mães, assim, em informações tão fáceis que você vê que às vezes é uma coisinha assim, acabou. Ou não sabia que aquela criança tinha que fazer algum exame específico para descobrir algum comprometimento que a síndrome ela traz, né? Vários comprometimentos e precisam fazer exames anuais, né? Muito pontuais, assim, para ou monitorar, né? Ou detectar, e aí fazer o tratamento, né? Esses exames, eles vêm do quê? É fala? É, o que seria? É fisiológico mesmo, alguns Tá. têm alguns comprometimentos de órgãos, assim. É, 50% nasce, né, com a cardiopatia, que, e muitos fazem a correção e conseguem aí sair dessa numa boa, entendeu? Outros, infelizmente, não, é uma realidade, depende do grau da cardiopatia, assim. O Arthur não veio com a cardiopatia, ele fez parte dos 50% que não veio. E fala, ouvido, né? Tem que fazer um exame específico porque eles vêm com uma audição também comprometida. Visão. Visão também, né? Você pode ver que a maioria usa óculos, então eles vêm aí. Então são exames que precisam ser feitos assim. Então eu observei muito, muito disso. São várias coisas, Ana. A parte da motora, né? São muitos detalhezinhos assim que infelizmente a saúde pública ela não tem esse conhecimento. Então, mas o que me chamou a atenção na maternidade é que você fazia e faz ainda até hoje, né? Tudo pelo Arthur, por exemplo, Sim, né? Então, eu lembro que na época de fisioterapia, era você que ia lá fazer a fisioterapia nele, sim, mexia os pezinhos, os sim, braços, tal, dava isso. exercício, pedia para pegar as coisas, né? Aí ele ainda muito pequeno, Eu né? comecei a perceber, por exemplo, eu via que a linguinha dele ficava bastante para fora. E assim, para mim, não é estético, não é, aquilo não me incomodava Uhum. esteticamente, aquilo me incomodava que ele podia ter algumas complicações para mastigar, para engolir. Eu tava vendo, né? Eu passei no especialista logo que ele nasceu, deu algumas dicas, falou, tem que fazer isso, 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 isso. Então você segue o script, só que a sensibilidade da mãe, ela nasce em alguns momentos, e a minha nasceu ali. Então, eu comecei a perceber algumas coisas nele, assim, e eu via que, por exemplo, colher de plástico, jamais. Ah, por quê? Por quê? Por causa da sensibilidade. A colher de plástico, eles têm a parte sensorial da linguinha deles, ela é adormecida. Então Hum, você precisa estimular aquela língua, estimular aqueles músculos, para que aquele músculo fique forte e para que ele comece a movimentar essa linguinha, coloque para frente, para dentro, comece a movimentar para querer falar. E aí eu passei a usar a colher de aço inox. tá. E eu deixava lá na geladeira, e nas primeiras colheradas eu dava gelada, né, já para estimular. Então, assim,
Ah, ele tá com a linguinha pra fora. Eu pegava o garfinho e dava uma coisinha. Ele lembrava que a língua estava pra fora, então a parte do cérebro dele entendia que a linguinha estava pra fora e ele colocava pra dentro. Então, foi coisas minhas que eu fui Ah, assim entendendo de que ele estava melhorando. Hoje o Arthur, que ele não loucura. fica com a língua pra fora. Porque você dava uma picada, é isso? Você Eu vinha com pegava o o garfinho de garfo. inox, nada de Não, machucar. claro, né? Pelo amor de Sim, Deus. sim, só assim pra ele lembrar que a linguinha dele tava pra fora. Então, desde pequenininho, né? Eu pegava, eu andava com o garfinho e eu colocava, e isso foi fazendo a linguinha dele trabalhar. Sim. Então, E ele aquela, e o cérebro o também, né? cérebro também. Então, ele lembrava e aí foi ficando forte aquela língua até que ele começou a não colocar mais. E isso melhorou a parte toda Da da fala, fala, principalmente, mas na deglutição, de comer mesmo, porque paladar porque também. ele engasgava muito. Ah, tá. Entendeu? Eles são hipotônicos, né? Eles têm a musculatura do corpo inteiro. Toda a Sim. parte de músculo deles é molinha. Então, essa parte da língua, então ele estava engasgando muito, assim. Então, tudo isso foi melhorando com essas coisas, assim. E fora também que ele fez as terapias, eu aprendi muito com as terapeutas também, assim. Então, muita coisa eu fazia em casa. E hoje ele é muito, assim, desenvolvido. Ele tem uma dificuldade para falar, com certeza. Ele tem as limitações dele, isso daí é uma. Não tem como, né, fugir. A gente não Sim. pode. Eu não romantizo, sabe? Eu acho que a gente tem que encarar com a realidade e fazer de tudo para que ele seja o mais independente possível. É o que eu busco para ele. É porque eu fico pensando, né? Não só no caso da T21, mas no caso da TEA, por exemplo, ou qualquer outra comorbidade, qualquer outro tipo de Comprometimento intelectual, comprometimento, né? ou até Que físico. a criança tenha. O que vai ser desse jovem se a mãe ou um adulto, quando não tiver mais os pais, quando não tiver É, mais a família, eles precisam saber se virar, E eu né? vou te falar que vai ser um boom, porque o que que acontece? A expectativa de vida deles aumentou absurdamente. Antigamente, eles iam embora antes dos pais. E o que que vai acontecer agora? Eles estão chegando a 60, 70, 75 anos. Gente, Então é uma preocupação muito grande. Inclusive, até, eu não sei, eu não quero falar besteira, mas acho que o Einstein estava fazendo um trabalho, a doutora Cláudia ainda, um trabalho bem assim importante com essas pessoas que já estão indo para a fase do idoso, porque eles começam a ter muito comprometimento de saúde também, sim. né? Várias questões assim. É tudo mais assim, eles têm um tempo diferente na evolução, só Uhum. que eles têm um tempo acelerado no envelhecimento, Entendi. entendeu? Tá. É, As doenças que nós temos já para eles É acaba mais vindo mais rápido, cedo, é né? mais rápido. É, É por conta existe a morte celular precoce, tá. né? Então, por isso que eles têm que comer muito alimento antioxidante, tem que cuidar muito, assim, o mínimo de doce, tem que ser muito, assim, criterioso. O intestino deles precisa trabalhar perfeitamente, porque é onde eles fazem essa troca toda de cérebro e intestino, né? A gente tem uma ligação muito grande e aí os neurônios eles acabam é, durando muito mais quando o intestino deles trabalham de uma forma correta, né? Então é tudo assim. Se você não é, se você vai a fundo, você começa a entender que é de dentro para fora. Com eles é assim. Se você quer que o teu filho não com trissomia não tenha problemas graves no futuro, então começa agora. Porque é certo de que se você entupir ele de doce, de que se você der um salgadinho na mão, ao invés de dar uma fruta, ele vai ter. E ele vai ter de uma forma não é bacana, porque eles não entendem como a gente. Então, é pensando neles, entendeu? Sim. Eles não vão absorver aquela doença igual a gente absorve. Para eles é um sofrimento absurdo, porque eles não conseguem, entendeu? E a gente fala, mas eles são inteligentes, são. Só que eles têm essa questão de. Eles não imaginam o que é tudo isso, sabe?
eles até entendem, tudo dói, não sei o quê, mas é um sofrimento. Então, assim, por que não a gente cuidar ao máximo, né, enquanto eles são novinhos, para proteger essas doenças? E assim, são doenças que e eles não conseguem, como eu falei agora, eles não conseguem lidar com tudo isso. Então, é sofrido. Mas é isso, eu acho que é de dentro para fora com eles, não tem jeito. E é Dentro isso. disso, dessa coisa da alimentação, como que você chegou nisso? Porque é, eu via muito, além da estimulação que você fazia, eu lembro do dia que ele bebeu água sozinho e que ele conseguiu comer sozinho. A emoção, a sua emoção É. de ver, eu chorei também. A gente que assiste e que é fã, né? Porque eu sou fã. Eu vejo, hoje eu não consigo acompanhar tanto, porque a vida tá uma loucura, É. mas sempre que dá eu tô lá, vendo. E, e eu chorei junto, falei, cara, ele conseguiu, que maravilhoso. E foi a mesma coisa que você falava, você Foi, conseguiu, foi, parabéns, foi. tal. E como é que você vem com essa coisa, porque ele tem uma certa, tinha, né? Uma certa rigidez cognitiva ou não, de comer, de textura, dessas Sim, coisas? sim, sim, Tinha. ele Ele teve. ainda tem ou não Não. tem mais? Ele, assim, ele tem uma dificuldade em mastigar proteínas. Então, Tá. carne, frango, uma coisa, mas tudo tá Mas ele ligado. cuspia. Eu lembro que ele comia é, e chupava a Hoje ele carne já e depois. engole, Tá. É, exatamente. eu lembro. Eu dava, né, para aquele caldinho da proteína Uhum. entrar e ele cuspia porque de fato ele não conseguia engolir. Tá. E aí, assim, eu fui adaptando tudo. Então, assim, ele precisa da proteína, né? Então, como que a gente vai fazer? Ele não pode ficar chupando a vida inteira. Ele tem que engolir. Então, eu comecei a fazer pedacinhos minúsculos, assim, e a fono foi ajudando, né? A fono ajuda. Tem bastante exercício da parte da boquinha, que a fono, ela trabalha para essa questão da língua jogar o alimento, né? Para a língua Uhum. trabalhar. O maior problema dessa questão é a língua, né? Hoje ele engole, ele ainda tem essa questão de chicletar. Tá. Então ele fica ali com a proteína, mas engole. Engole. O que que eu faço? Eu dou uma colher. Aí ele, nha, nha, nha. Aí a outra colher, eu dou sem a proteína. Aí ele, aquele restinho que ainda tá na boca dele, aí ele engole Junto com junto. com a Se comida, eu der tá. 2 de proteína, vai encher a boca dele de Você tá proteína. vendo como é importante a observação? Porque é extremamente importante a mãe ter essa ligação com a criança, né? É, Porque hoje eu vejo, eu acredito que é muito mais fácil para ele, porque você prestou atenção e fez de uma forma, né? Daquela forma de se picar, para ele não ficar com a língua, de se dar aquela picadinha e tal. isso. Então, já foi trabalhando aí em conjunto com a fono, em conjunto com a físio, é toda uma preparação para que ele seja o que ele é hoje, né? E aí o que ele É, vai vir a ser também. sem muitas dificuldades, né? Sim. Assim, ele teve uma progressão absurda, assim, nessa parte. A fala ainda, como eu disse, ela é um pouquinho limitada, de fato, mas ele se comunica muito bem. Uhum. Ele tem ele se comunica super bem, assim, né? Eles vêm com uma sensibilidade aflorada no sentido de percepção de ambiente, né? Sim. Então a comunicação deles, assim, é bem bacana, assim, mas com a fala, daí ele dá o jeitinho dele, assim, não, Eu ele vejo que se é muito vira. amor. Não só É, dele, mas todos que têm a T21. Ele só tem amor para dar. Né? Então, para mim é uma coisa muito louca, pode falar. e isso também é um tabu. É, Quando você vai falar no meio que eles são amorosos, as pessoas falam que você tá camuflando. É bem. gente, é mesmo. Ó, É, tá vendo como. Então, vivendo e aprendendo, gente. Vamos lá. é. Fale. Eles são carinhosos. Eles não. Mas eles são tão. Eles são anjos de Deus. Eles são. Então, assim. Eu tenho textos em relação a isso. Eles têm as características deles, né? Às vezes eles vão ser carinhosos, às vezes não. Então, assim, eles têm uma sensibilidade diferente, eu costumo dizer. Agora,
a questão do gostar, ela vai ser semelhante ao de uma outra criança típica, né? Só que a forma de ele demonstrar aquilo que é diferente. Então aí é que as pessoas falam, ah, eles são carinhosos. Não é que aquela criança que é carinhosa também, típica, ela demonstre de uma outra forma. Eles são diferentes, eles vão se entregar para aquilo, né? Porque eles não têm filtro, né? Você não consegue colocar um filtro numa criança com trissomia, porque não vai rolar, entendeu? Eles são 100% assim, é, sem filtro. Então, assim, a forma de eles demonstrarem é diferente. Então, aí é que as pessoas costumam a dizer, né? Eles são muito carinhosos. Mas às vezes não é isso. Como o Rudá é muito carinhoso. Só que ele não me abraça o tempo todo igual o Arthur, Mas então, né? é É a uma coisa que forma eu ia de falar. demonstrar. A Ana não tem nada. A Ana veio. A Ana é típica, o Rudá é típico e Tá, o Tutu veio com a trissomia. tá, tá. E aí a Ana tem quantos? 15. 15, o Rudá vai fazer 3 agora e o Arthur vai fazer 8 em outubro. Gente, quanto tempo faz que a gente se conhece? Então, acho que uns Então, 5. 5 anos, eu tava fazendo as contas hoje. 5 anos. Caraca, eu acompanhava ele quando ele era bem Bem criança pequenininho, mesmo. é. E lá onde você mora hoje, ele frequenta alguma clínica de. Ele faz terapia até hoje. Ele Tá. faz fono, faz psicólogo, ele faz também. Multidisciplinar, essas clínicas Que tem, multidisciplinares. Lá, lá, lá. isso. É. Faz fono, faz TO, faz físio e faz a psicóloga. Agora, no meio do ano, ele inicia novamente a psicopedagoga, né? Ele foi agora para a primeira série e é um desafio, né? É o maior desafio, assim, que eu temi muito por esse momento, assim. Hum. Porque é o momento onde a escola ela fica de verdade. É, o mundo é verdadeiro, né? E isso acabou a Sim. brincadeira, né? E E como é que tá sendo isso? Porque desde o início do ano, como é que tá sendo? tá sendo melhor do que seria, porque eu vou te contar uma coisa. É. No Infantil 5, eu entrei com uma liminar para ele fazer o Infantil 5 duas vezes. Porque quando ele terminou o ano retrasado Infantil 5, ele não sabia nem pegar no lápis. Eu falei, não vai dar certo isso. Eu cheguei Inclusive, é uma coisa que muitas mães não sabem. E quando eu postei isso, vieram bastante pai, mãe, muita gente desconhecendo isso. Então, é possível, se você observar que o teu filho, com qualquer comprometimento intelectual, físico, que ele não está preparado, que ele precisa de mais um tempo para passar de série, você pode entrar para fazer esse retroativo. Dá para fazer de forma gratuita, tá? Só que demanda aí um tempo, um cansaço. Então, eu sempre falo para as mães começarem esse processo lá para outubro, para dar tempo do juiz. Como é que diz? Quando ele. Dá uma liminar. Ele. Esqueci o Aprovar. nome, fugiu da minha cabeça. Ele aprova, né? Aquele pedido. Ele aprova o pedido e aí dá tempo até que ele vá pro outro ano. Dá também para fazer isso se passar de ano, só que daí é complicado, porque a criança ela vai ter que iniciar para depois voltar. Então é melhor já fazer um pouquinho antes para ela já iniciar na série correta, entendeu? Sim. Na que ela deve iniciar. Então, assim, eu tentei da forma gratuita, eu não consegui. Aí eu consegui uma advogada especialista, né? Inclusive, ela tem uma filhinha com síndrome de Down. E aí, coisa de um mês, o juiz já tinha aprovado, né, o nosso pedido. Aí eu retroagi ele um ano. Então, ele fez duas vezes o Infantil 5, né, Tá. para estar mais preparado para a primeira série. Entretanto, ainda existe algumas limitações, assim, né? E você também estimulava em casa. Sim, estimulava em casa. Bastante coisa. Só que o Arthur, ele saiu de um mundo
né? O mundo onde ele brincava, onde ele andava pela escola, onde agora você não pode sair da carteira, agora você tem que sentar aqui e ficar aqui porque você tem que aprender. Então isso para eles Limite, né? Colocou limite. Opa! como assim? Eu podia. É aí que eu te falo. Como eles absorvem as informações é totalmente diferente de uma criança típica, né? Sim. Quando eu falei que quando eles ficarem mais velhos vão ficar doentes, eles vão absorver de uma forma diferente do que a gente absorve. Todas as situações eles vão absorver de uma forma diferente. E como é que foi esse impacto dele de tipo, agora você vai ficar aqui, tal, lá. Ele chegava em casa de uma outra forma, irritado, tal. Como é que era esse comportamento? Ainda tá sendo, né? Ah, Ainda tá sendo. Então, ele tá no segundo mês de escola. Tá indo pro. Já fez 2 meses de escola. E assim, chega às vezes bravo, né? Não quero fazer atividade, mas filho, você precisa. Então, assim, com eles é meio que eles aprendem de uma forma mais. Na forma de imagens, na forma de. Você não vai conseguir fazer uma criança com síndrome de Down aprender a ler num quadro com a professora explicando, assim. Não, uhum. ele tem a professora de apoio, né, que É uma acompanha. T, né? Uma acompanhante terapêutica. Tá. Ele acompanha ele na sala e tudo mais. E ele tem um material adaptado, né? Mas agora eu vou entrar com outro material, a gente vai levar na escola para a professora fazer com ele. Então, assim, para ser mais. Eles precisam da atenção presa, né? Não adianta você ficar fazendo na lousa ali, eles É, pra eles não, tipo. não vai causar nenhum nada, né? Nada. É só um monte de letrinha ali que não vai. Então, Sim. a dinâmica é totalmente diferente, né? Para se conseguir chegar no objetivo aí de ler, escrever, é totalmente diferente. Eles têm aí um atraso, né? Na leitura, na escrita, como para andar, como para falar. Então é um tempo deles, né? É o slow motion, que eu costumo a falar, que é o tempinho deles. Eles têm um tempinho. Esse livro que você fala é o livro que você escreveu da sua experiência como mãe De todos os livros, inclusive eu até dei uma parada agora, de todos os textos que eu fiz, né, dentro da página, é meio que é tudo junto, né? Daí eu tô acrescentando coisas no meio desses assuntos, né? Uhum. Não é só de experiência, mas é da questão do sentir, sabe? Da questão, porque é muito complicado, Ana. Tem muita, como eu te disse, tem muita mãe que não tem noção do que é tudo isso. Ainda estava conversando outro dia com a minha amiga, né? Hoje eu consigo falar do assunto sem chorar. Não consigo mais chorar. Porque foi uma coisa que de tanto que eu vivi, eu escrevi e eu coloquei tudo pra fora e eu, sabe, todos os meus sentimentos, todas as coisas que eu senti durante todos esses anos, assim, hoje eu vejo o Arthur como uma vitória, entendeu? Então, pra mim, eu não consigo mais chorar. É uma coisa muito engraçada, mas assim, então o texto ele fala informativo, né? E também como lidar com tudo isso na sociedade, sabe? Porque a mãe, ela fica muito perdida. Então é meio que não é um consolo, mas olha, entendeu? Fica tranquila, né? Não precisa fazer. Então, a sociedade é o que mais preocupa as mães, né? Se você O for parar, julgamento, né? É o julgamento. julgamento do patriarcado. Isso. Ai, meu Então, Deus. além de um informativo, de como comer, de não sei o quê, né? É essa questão de elas ficarem aí. É como se fosse um apoio. É um apoio. Maternidade é um apoio, é um É uma acalento, é rede uma de rede de apoio, apoio. né? Porque não tem só você, né? Acaba passando-se a informação para todas as mães aí, Isso, né? E para quem é mãe agora recente, isso. principalmente, né? Poxa, 8 anos de maternidade É. Down é muita coisa. E É assim, muita coisa. Então,
Eu aconselho a quem não conhece ainda que procure. Tá no Instagram É, e tá no maternidade Down. Facebook, né? Isso. Maternidade Down. Só, aliás, tentaram te derrubar também na Não, internet ou não? não, Não? não, Tá, não. Tá uma febre disso, né? Mas tá, não tá. tentaram. Graças a Deus. É, não tentaram. Então lá uma questão bem assim. E também a questão de romantizar, né? Então, são textos muito profundos de realmente de tudo que eu sinto e eu me coloco na pele de cada mãe. Porque você falou uma coisa muito importante, todos os dias estão nascendo crianças com síndrome de Down, Sim, sim. né? Não é uma coisa que. E é um erro, né? Porque às vezes a mãe ela já tá com o filho adulto e tudo mais. E às vezes aquela mãe ela vai falar, e aquela mãe que já tem um filho que já tá mais velho, ela não consegue sentir aquilo mais. E eu, para escrever os textos, eu me coloco na pele de cada mãe. Da mãe que tem condições financeiras, da mãe que não tem condição financeira. Porque aquela mãe que não tem condição financeira, quantas e quantas mães vieram atrás assim, falar assim: que leite que eu posso dar? Tipo, não sabia nenhuma informação, no sertão, longe de tudo, assim, não tinha um médico especialista. Eles precisam ser acompanhados por especialistas, assim. Uhum. Então, tantas e tantas mães, assim, né, que vieram atrás para ter essa ajuda. E perdi o fio. Estávamos falando sobre as mães que estão nascendo agora, as crianças estão Isso, nascendo agora, né? exatamente. É uma questão assim de que o mundo abre, o chão abre, você cai naquele chão e você não consegue mais pensar em nada. Essa é só naquilo. Você vai pro Google, é a primeira coisa que você faz. Você descobre, você pega o diagnóstico do teu filho com síndrome de Down, você vai no Google e você começa a ver um monte de absurdo. Porque o que tá lá não são coisas atuais, né? Não são informações reais, muitas vezes. Não sei como é que tá, mas até pouco tempo atrás estava como doença ainda, né? Meu Deus do É, céu. E depois falam que, né, a sociedade, gente, pelo amor de é, Deus, eu acho que o maior aprendizado é a vida, né? E quem já viveu e vive ainda, é. né? Vai até o fim da vida dele ou da sua, né? Então, e de quem é mãe, porque é o que eu falo sempre. A mãe sabe o filho que tem, porque mãe é mãe, ninguém nunca vai entender, só entende quem é mãe, né? Isso. Isso para eu esqueci o nome, como é que não é normal, como é que Atípico. atípico. É. Gente, tem que entrar na minha cabeça, tô É. aprendendo, gente, vocês me perdoem, pelo amor de Deus. Então, mãe de atípicos ou mãe de Típicos. típicos e atípicos. Então, é a mesma coisa, a gente sente os filhos, né? Isso. E hoje, graças à internet, quando se tem realmente um interesse em buscar algo realmente que seja real, você consegue, né? Saindo um pouco fora do Google, saindo um pouco fora, né, da casinha, né, da caixinha do patriarcado, você encontra, né? E aí, falando um pouco sobre a mãe, como é que foi receber o diagnóstico da, O, da T21? é, o diagnóstico, infelizmente, os médicos não estão preparados para dar esse diagnóstico. Se a gente for olhar a fundo, para eles é algo muito comum, né? Eles falarem aquilo. Só que eles são tão acostumados com aquilo que eles esquecem quem tá do outro lado, São né? insensíveis. São. Então, assim, aqueles pais que recebem a notícia, eles, eles estão ali, eles desmoronam, né? Acabou. Mas como é que ele falou? Como é que o médico chegou e falou pra Então, na você? Como é verdade, que é? eu vou contar um pouquinho, então, um pedacinho da Tá, história, como que por foi favor. comigo. Eu entrei numa cesárea de urgência, o Arthur estava praticamente morto, né, em estado de sofrimento fetal. Eu entrei, eu tive que fazer uma cesárea de urgência, eu já sabia que ele ia ficar na UTI. Até aí, ok. Ó, ele vai ficar na UTI porque ele tá prematuro. Ok. Não vi no dia que nasceu, só beijinho, tchau, foi pra UTI. No dia seguinte, eu cheguei lá na UTI. Cheguei na UTI, fui até a incubadora dele, olhei ele,
né? Não detectei nada, né? Bebê. Aí eu cheguei lá, olhei ele, né? Aí veio a pediatra, né? Chefe ali da UTI. E ela chegou pra mim no meio de todas as pessoas que estavam ali, todas as mães junto com o seu bebezinho na incubadora. Chegou pra mim e falou assim: Oi, tudo bem? Então, foi detectado algumas características de síndrome de Down no seu filho, assim. E a gente coletou já o exame para fazer o sangue para fazer o cariótipo. E daqui 10 dias vai sair o resultado. Aí eu olhei assim, eu falei, oi? Mas eu falei, mas quais foram as características que vocês detectaram? Ele tem a linha palmar contínua, né? Eles têm essa linha Uhum. contínua. A gente corta deles é assim, né? Uns nascem com as duas palmas, outros só em uma. Enfim, mas sempre tem uma linha contínua. Ele tem o espaço dos dedos, né? Do pé. Ele é bem espaçado. E os olhinhos oblíquos. Aí eu olhei pra ela e falei assim, por causa disso? É. Eu falei, eu tenho o olho oblíquo, eu tenho o dedo separado, então eu quis ali, né? Como assim? Uhum. Né? Então eu me senti já coagida, porque eu já tava ali. Eu tinha Já estava acabado. fragilizada. Eu não tinha nem. Sim. Ele não tava nem no quarto comigo, as mães ouvindo, todo mundo olhou assim pra mim. Isso num hospital bom aqui em São Paulo, né? A gente não Uhum. tava falando de. Enfim, né? Não vou falar o nome também, mas. É, para Sim, você ver. despreparação total. Total, Despreparo. total, assim. Então, esse é um assunto que sempre tá, né, com as mães que recebem, assim, o E diagnóstico. você estava sozinha, não tinha ninguém da sua família nesse dia com Tava o você, eu pai do tava? Arthur, nós estávamos Ah, no juntos. mesmo lugar, tá. Sim, nós estávamos Gente, mas e juntos. aí? Tipo, E aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e ele fez assim, vamos. Eu falei, eu quero olhar o Arthur de novo. Porque ele tava na última incubadora ali no quarto, lá no fim. ah, Aí eu peguei, excluído. lá no fim, assim, numa sala de gravidade máxima, colocaram ele. Aí eu peguei, eu falei, por que? Um monte de criancinha entubada. Problemas realmente graves, assim, aquelas Tá. crianças estavam. Eu fui lá, olhei ele na incubadora de novo, eu abaixei. Eu me lembro que eu abaixei. Aí você só pode pôr a mão no buraquinho, né? Aí eu virei o rostinho dele assim. Eu falei, ele tem. Aí, só que eu não falei pro pai dele, né? Aí eu peguei, voltei. Mas eu já vi que tinha, sabe? Porque na primeira vez que eu fui olhar, eu não fui com essa cabeça, né? Sim. Na segunda eu fui olhar já analisando, né? Então eu vi que tinha. Voltei, aí a gente foi pro quarto, aí aquela história. Pega o celular, vai no Google. Aí você começa a ficar em choque com tanto de informação absurda sobre a trissomia 21, né? Uhum. Daí você não dormi, né? Então eu via ele na UTI, subia pro quarto. E ficava no celular vendo um monte de coisa, assim. Então é o que as mães passam, né? No geral, assim. Isso acabou te levando também. Bom, fora isso, né? Porque esse foi o primeiro. É, qual foi a segunda decepção? Porque, ok, você soube do diagnóstico dessa forma, Eu né? soube Dessa do forma. pré-diagnóstico. Não tinha ainda um papel ali. Então, e depois? Depois, aí o pai, ele ficava falando assim, não, não tem. Só que eu não ia contra. Não, imagina, não tem. Aí 10 dias chegou o cariótipo, né? Daí deu trissomia livre. Porque existem três tipos de trissomia, né? Uhum. A trissomia livre, que é em todas as células do corpo. A robertsiana, ela é em partes do corpo. E a mosaico, que é em parte das células. Eu acho que eu tô falando certo, tá? Eu acho que é isso. São três tipos de trissomia. O Arthur veio com a trissomia livre, em todas as células do corpo, né? E aí, o pai dele recebeu antes de mim, me chamou, falou assim: ó, saiu o exame. Aí abriu junto comigo, ele falou: ele tem. Aí, aí é assim: você sabe que tem, mas quando vem o papel,
Aí chorei pra caramba, tal. Mas eu costumo dizer, eu falo sempre, durou muito pouco. Durou coisa de, acho que uns 4 dias, assim, que eu fiquei mal. Eu tinha que ir pra UTI, tirar leite pra dar leite pra ele, então eu fiquei nessa luta 23 dias pra ele viver. É o que eu Uhum. queria. Eu queria que ele vivesse e tirar ele daquele lugar. Então, pra mim, a trissomia, o diagnóstico já não era tão importante, sabe? Eu queria ele vivo e em casa. Então foi Perdão. passando, né? Foi passando. E aí eu fui atrás. Foi quando eu comecei, Ana. Comecei a ir atrás de tudo. Por onde a gente começa? Qual que é o primeiro passo? Pra onde a gente tem que ir? Aí, o que que você lembra, né? A primeira coisa que vem na tua cabeça, sem você ter orientação nenhuma. A PAI, né? É a primeira É coisa. a primeira coisa que vem na cabeça. Você fala, eu vou me orientar na PAI. Aí a PAI, são serviços gratuitos, né? Uhum. E, mas aqui, nossa, a gente foi sempre muito bem atendido aqui de São Paulo, muito bem mesmo, eles orientaram muito, mas ainda assim a gente queria passar com um especialista e a gente conseguiu uma consulta com a doutora Patrícia, né, que é uma especialista, trabalha com o doutor Zan, e que é o maior especialista aí hoje do Brasil em síndrome de Down. E nessa consulta ela foi específica em algumas coisas que o serviço público não tem, né? Então, os exames, aquela coisa dos exames específicos e tudo mais. Que tipo de exames são esses que eles pedem, vamos supor? Porque se dentro do SUS, né, Uhum. tem e Até tem que tem, buscar uma informação maior, sim. não sei se você pode falar ou não, mas o tipo de exame específico que eles teriam que fazer, porque esses pais, por exemplo, têm que fazer nos filhos, inclusive os periódicos. São Mas exames, principalmente de colesterol, né? Porque eles têm aí uma variação bem grande de colesterol. É, mais específico mesmo, a fundo. O BERA, né, que na verdade são vários exames auditivos que eles precisam fazer, que é muito é importante. o que a gente falou no começo, que é o É o auditivo, o visual e auditivo, o da fala, na verdade, é conforme eles vão aprendendo a falar. tá. E aí os exames, na verdade, é mais perceptivo e a fono que vai trabalhando essa questão da fala deles, né? Mas a audição é por exame, não tem como, né? E alguns usam aparelhinho, né, para potencializar a audição, mas precisa, porque alguns não ouvem quase nada, e isso atrapalha muito na questão da aprendizagem, né, no geral. O que você acha que seria relevante você trazer para as pessoas aqui, dentro de toda essa experiência que você tem, que você gostaria de passar para esses pais, essas mães que estão passando por isso, sem saber, estão perdidos, como você esteve no É, início? eu acho assim, tomar muito cuidado, principalmente com as informações. Eu acho que quanto mais você fica na internet procurando, mais a tua energia que você deve gastar para o que realmente tem que gastar, né? Você gasta aquela energia na internet ali, né? Você fica fadigada daquela situação toda e, na verdade, você precisa procurar a solução da situação. Não adianta você ficar preso em informações que muitas daquelas informações, como a gente tinha falado, não são nem atualizadas, né? Muitas não são nem reais. Então, assim, eu não tenho condição financeira. Procura a PAI da sua cidade. É a primeira coisa que você tem que fazer. A PAI vai dar todo o suporte que a família precisa. Todo o suporte. A Vocês par- foram muito bem atendidos, Sim, toda cidade tem uma PAI, né? tá? É, Então, assim, esse é o primeiro passo, né, que deve ser dado. Esquecer essa questão de ficar buscando coisas e procurar a PAI. Quem tem condições financeiras, procurar um especialista, né, se for o caso, de não conseguir tudo que precisa na PAI. Aí é que tá. As pessoas falam, mas aonde que eu vou procurar um especialista? É, tem bastante, tá, hoje em Clínicas, dia. são as clínicas multidisciplinares ou não? Não, são pediatras Ah, especialistas é só, aí vai em, no em Google. síndrome de Down, né? Muitos fazem até aí vai no Google. É, Aí vai no Google. Mas, assim, o próprio Dr. Zan Mustaki, ele formou muitos pediatras, né? tá. Especialistas. Então, às vezes, entrar em contato com a própria clínica do Dr. Zan, pedindo uma indicação de algum especialista em algum lugar do Brasil, assim, ele tem muito conhecimento, ele conhece muita gente. Então, às vezes, ligar na clínica e perguntar. E ir no Google mesmo, né? Especialista, pediatra especialista em síndrome de Down, né? E é bacana, assim.
né? As consultas não são muito baratas, né? Mas para quem tem condição, acho que é válido, né? E a partir disso, eu acho que aquela criança, ela tá ali, né? E você tem que fazer o teu máximo para ele ter uma qualidade de vida. É só isso que você tem que pensar o resto da tua vida. Uma qualidade de vida, um desenvolvimento intelectual, né? Ele precisa disso, né? Então, focar no que realmente tem que focar. Mas o que que eu faço para, né, para ele... Pode falar. Não, pode falar. O que que eu faço para ele andar? Como é que aí entram os especialistas em cada área, né, para isso. Mas assim, eu acho que falando de sentimento de mãe, não tem como fugir daquilo. Como é É uma que realidade. essa coisa da sociedade, porque os olhos de julgamento, a hora que você chega num lugar onde você está num parquinho ou qualquer outro lugar, num ambiente de pessoas típicas, Eu né? costumo Como é que é? dizer, antes, quando ele era bem pequenininho, eu me incomodava. E conforme foi passando o tempo, eu parei de olhar as pessoas. Eu foco no Arthur. As pessoas olham, continuam olhando. Se eu vejo um olhar maldoso, eu abraço ele e dou um beijo nele. Então eu pego ele e eu fujo daquilo lá. Entendeu? Se eu for me estressar, é aquilo de pensar nele. Eu vou me estressar, eu vou arrumar uma confusão. Por que você tá olhando pro meu filho? Quem vai se sentir mal? Ele vai ver que ele já tá fazendo. Por que minha mãe tá assim? O que eu tô causando? Entendeu? Então, Uhum. assim, você estoura essa bolha quando você ignora. Porque, na verdade, tá muito dentro da gente tudo isso, né? Quando a gente anda e a gente tá ali, tô aqui com ele, ó. Um monte de gente tá olhando ele. Um monte de gente olha. Só que eu tô aqui com ele. O resto é resto. E a gente tá feliz, e eu danço com ele no shopping, todo mundo olha, e a gente faz bagunça, e eu não tô nem aí. Porque é, essa é a essência de você ser mãe de uma criança típica. Você tem que entrar no mundo deles. Sim. É assim que eles vão ser seres humanos completos. Se eles sentirem que eles estão causando problema, a chance de eles desenvolverem depressão, eles têm. Problemas de ansiedade, vários problemas, assim, psiquiátricos mesmo, que eles desenvolvem por eles perceberem que eles não são aceitos, né? Então, eu acho que a gente fazendo dessa forma é o melhor Você remédio, está assim. preparando para o mundo, na Tô preparando verdade, pro né? mundo e ele vai ignorar todo É mundo. tipo, desculpa aí, gente, eu caguei, É, entendeu? Eu exatamente. gosto de mim quem quiser, É, né? né? Tá olhando pra mim? Então, assim, ele vê que a pessoa tá olhando pra ele. E na escola, porque como ele começou agora esse ano, né? Na primeira série, mas ele já tava na escolinha, né? Então, mas quando começou já na escola, ele já É. tinha, teve algum tipo de exclusão? Você, desde o começo, ele já tem um acompanhante com ele? Desde o Como é que é? Desde o começo. começo. E graças a Deus, ele foi muito bem acolhido. Não só pelas professoras, pelas coordenadoras, diretoras, mas pelos alunos. Então, assim, é, por enquanto está sendo assim, né? Lembra que eu falei que é um dos meus maiores desafios não é nem tanto pela aprendizagem, é porque a criança ela vai crescendo e ela vai deixando de ser pura. Então, aquela questão de quando que o preconceito começa, sabe? Sim. Ele vai crescendo e ele vai começar a conviver com essas pessoas que já têm, já estão formando essas coisas de preconceito, porque a mãe porque a mãe não prepara dentro de casa. O preconceito ele vem de casa, né? Sim, é o patriarcado. É, Eu digo que o preconceito é o patriarcado, porque é, a criança vai reproduzir aquilo que ela tem em casa, né? exatamente. Então, eu vejo da seguinte maneira: quando a gente nasce, todos nós nascemos puro. Quem ferra com a nossa pureza é a sociedade, É, né? Com os julgamentos, os olhos, julgamento, tal, essas coisas todas. Mas dentro de casa, se a gente já tem essa educação moral e cívica, que eu digo
que deveria ter em todas as Sim. escolas, né? E eu cresci com educação moral e cívica. Eu tinha essa aula. Né? E se todo mundo ainda continuasse tendo uma educação Ia ser moral e diferente. cívica, ia ser tudo diferente. Sim. Mas não, quanto mais pessoas, não vou falar burras, mas quanto menos informação, Fechadas, né? ali dentro da Isso. caixa do patriarcado, melhor. Por que eu vou tirar você da caixa, sendo que, né? Vamos aqui deixar todo mundo ali em fila única ali, né? Assim, obedecendo um. Não, gente. Porque eu vejo que é um conjunto de coisas, né? Como a maternidade Down, por exemplo, é uma rede de apoio aonde você consegue não só passar informação, receber informação Sim. e vocês se apoiarem de experiências de mães diferentes, porque nenhuma criança é igual a outra, assim como nenhum ser humano é igual ao outro. Exatamente. Né? Cada um com seu comportamento, vocês conseguem uma se apoiar na outra mesmo, né? Porque, ai, meu, tô assim, porque aconteceu isso, tá, mas calma, respira. Isso. Porque lá, né, eu não sei como é, porque eu vejo pela minha rede de apoio, Sim. sendo uma mulher lésbica tal, também de andar com olhares de julgamento, né? Então, todos que têm sofre algum tipo de preconceito, só quem sofre sabe. E tem essas redes. E tem essas redes de apoio. Cada nicho tem a sua rede ali. Cada maternidade é única também, né? Sim, exatamente. O que eu senti, não, a outra mãe não vai sentir, assim, sabe? Então a gente tem que se apoiar e ir levando, né? Mas as informações nesse sentido que eu costumo falar, que nem do passeio, de você, é isso dos textos que eu escrevo, assim, né? Como você introduz o seu filho na sociedade. Você tá com medo de acontecer alguma coisa antes de sair de casa? Tá errado. Entendeu? Deixa o medo, guarda o teu medo ali e vai mostrar o mundo pro teu filho. Porque o medo é seu, né? Não é dele. Ele não é dele. Concordo. E ele pega. Ele vai pegando esse medo. Sim. Né? Então, a essência dos textos, quando a gente estava falando dos textos, além de ser informativo, é essa questão que eu falo bastante, né? E também de reeducação de sociedade, né? Que é aquela coisa, né? Eles não são anjos, anjos não é feito de matéria, né? Eles são seres humanos, eles precisam ser olhados como seres humanos. É o romantizar. É o romantizar. Eles não são anjos, eles não são presentes de Deus. Se for assim, todos nós somos presentes de Deus, né? Porque, então, assim, é isso que eu falo. Você não pode pegar, você tá, querendo ou não, você diminui aquele ser humano falando essas coisas. E ele perde o espaço dele na sociedade sendo um café com leite. Não, ele tem habilidades, ele tem todas as, como é que diz? Ele vai desenvolver diversas habilidades ao longo da vida. Pode ser que ele não seja bom em fazer contas, mas ele vai ser um ótimo arquivador no escritório de advocacia. Ele vai arquivar, ele vai ajudar, ou ele vai cozinhar muito bem. Eles são bons na arte, no ajudar, no ser prestativos. Eles não vão ser médicos, né? É o que eu falo. Eu não vou pegar e passar a mão assim na sua cabeça e falar assim. Quando a mãe vem falar assim, mas o meu filho ele vai ser capaz de absolutamente tudo. Calma. A gente está falando de um comprometimento genético que afeta o intelectual de uma forma pontual. A gente tem que sentir o que ele gosta. Você vive, você vai vivendo, você vai criando e você vai percebendo. O Arthur ama a cozinha. Ele ama ir pra cozinha, ama lavar, ama picar, ama tomatinho, picar tomatinho. Você põe ele numa cozinha, ele se transforma. Eu acho que ele vai pra parte de gastronomia, né? Ou alguma coisa de ajudar, porque eu chego em casa, ele pega meu sapato e põe assim, toma, mamãe. Meu chinelo, toma, mamãe. Então, assim, ele pega minha roupa, ele é muito prestativo. Então, eu já tô percebendo algumas coisas nele, assim, e você vai direcionando. E quando ele chegar numa idade, você pergunta. Tem pessoas que fazem faculdade com síndrome de Down, né? E essa mãe, ela sentiu ao longo da vida e que aquela criança
E quando virou adolescente, o que que ele queria e foi direcionando. Tem gente que faz educação física, gastronomia, tem gente em cargos grandes já com síndrome de Down. Obviamente, vamos falar a realidade, eles não têm a responsabilidade igual de uma pessoa típica, né? Nós temos que falar isso. Só que eles estão em cargos importantes, né? Que levam nomes importantes. Só que eu não romantizo. Então, mas isso vem. E isso causa polêmica. Isso, eles têm essa. É importante falar isso. Que estão nessa posição porque veio de onde? Veio de casa, veio da Isso. família, que Do incentivou, preparo, que observou, que não que romantizou, não que, romantizou. né, que tá ali, observação constante e apoio. É, Então veio da rede de apoio dele, que é o quê? A a família. família. É a única rede de apoio, por enquanto, que eles têm, né? Isso. Então, é importantíssimo isso. É. E às vezes o pai e a mãe, eles constroem tantas coisas na cabeça, assim, ao longo da vida, que às vezes a frustração é tão grande, né? E aquela criança não fez o que ele queria fazer, o que ela queria fazer, que quando virou adolescente, né? Os pais não conseguiram chegar no que eles construíram na cabeça deles, e aí virou uma coisa que não era para ter virado. Então, assim, é viver, sentir e ao longo da vida oferecer as oportunidades, assim. Eles precisam de oportunidades, estímulos para sempre. Eu via que você, lá atrás também, você preparava algumas atividades. Né? Que isso você buscava onde? Você buscava na internet ou já vinha de uma terapia que ele tinha e você era instruída a isso? Bastante das atividades feitas assim com o Arthur, elas são instruídas pelos terapeutas, né? E outras coisinhas do que eu achava que era legal, assim, para Esse ele. negócio da língua, por exemplo, foi alguém que te falou ou você que. Foi meu, Aí, tá vendo, gente? foi meu. É observação realmente É, da família, tem né? coisas que é o sentir, né? E essa coisa agora do Rudá? O Rudá tá com 3 anos, o Arthur com 8. Como ele recebeu o Rudá? A tua gravidez, tal? Porque eu via que você vinha preparando, que tinha um Sim. nenenzinho. E depois, quando ele veio para casa, daí o seu parceiro também foi, né? O pai do Rudá. Vocês são casados hoje ou Não. não? Então, é o seu companheiro de hoje, né? E chegou com o Arthur, falou: olha lá, o bebezinho que estava na barriga da mamãe. Tá, Eu tá, tá, tenho tá." um vídeo, né? Eu vi. É. E ele entendia que tinha o neném, ele sentia ele chutar, ele adorava, ele, né, achava. Ele sabia que estava acontecendo e tinha o neném ali, Ah, né? Aí o Rudazinho nasceu, ele chegou e foi incrível. Assim, eu achei que o Arthur fosse se rejeitar, né? Fazer. Só que não. Ele foi muito prestativo em tudo. Então ele quis ajudar bastante. Então é aquela característica que ele tem, aham. que é dele, é do Arthur, né? Independente da síndrome, ele é prestativo. Então pega a fralda, não sei o quê. E o que aconteceu? Começou a dar um senso de responsabilidade nele. Então ele começou a melhorar em diversos aspectos, assim. De não fazer birra, ele começou a ficar mais responsável mesmo, assim. Mamãe, ele avisava, tá tossindo, tossindo, mamãe. Engasgou, gagou. Fazia assim. Então, assim, qualquer coisinha que ele sentia ali, o Arthur tava me falando. Então, assim, ele foi um companheiro nessa questão de me ajudar com essas questões, assim. Agora, hoje, é a coisa mais incrível. Porque eles já estão numa idade, os dois, que é lindo de ver. Quando eu fui fazer a consulta com a especialista, ela falou: o maior estimulador deles é um irmãozinho. Então, ela falou isso. E eu nunca imaginei que eu fosse ter outro filho, né, Ana? Nunca, nunca imaginei. E tive, né? E nada é por acaso. Eles são, assim, incríveis juntos, assim. Brigam como qualquer irmão. Tem que falar para, né? É aquela coisa. Mas o desenvolvimento do Arthur mudou muito, assim, depois da chegada dele. Realmente, o Rodar é um ótimo estimulador, assim, pra ele. Em tudo. Em tudo mesmo. Até a fala. O Rodar, ele fala muito bem. Ele tem a dicção muito boa.
Então a fala, o Rudá ensina ele a falar. Pra Ah, você ver aonde que a gente chegou, né? aham. Tá numa idade onde, tipo, o Rudá fala. Pinóquio, né? Que eles falam bastante. É, Aí o Rudá fica pi, aí o Tutu repete Pinóquio. Daí então chegou essa fase já, assim, que era o que eu esperava. E tá sendo incrível, incrível. Foi a melhor coisa que aconteceu, assim, né? Hoje a gente pensa com calma, né, na situação e é incrível como tudo acontece como tem que acontecer. é muito louco isso, né? É, Pô, foi um prazer, assim, conversar, falar. Eu acho que prazer você tem todo que meu. voltar mais vezes, É muita coisa, é muito né? Eu vou complexo. deixar aqui na descrição também do vídeo o link, né, da maternidade Down. Eu acho que tudo você responde por lá, não adianta nem eu deixar o seu pessoal, Não, né? tudo é por lá, Tudo né? Tem pelo maternidade, o T21 Descomplicada, né? Que é o do que Arthur, que também, agora eu faço um trabalho mais na questão da maternidade solo, junto com os dois, né? tá? Mas esse do maternidade, ele é específico para pais de crianças com síndrome de Down. E reeducação de sociedade, Tá, porque é onde eu coloco a galera no lugar, né? sim. Onde, né, ensino algumas questões de nomenclatura, dessa questão de anjo, dessa questão, sabe? Então, é para todos, assim, mas as mães que estão passando por situações assim, tem muita coisa legal lá para ler. Qualquer dúvida que vocês tenham também, deixa nos comentários, né? É, se a Roberta não vê, depois aí eu sinalizo, falo, oh, tem perguntas lá, tal. Ou já vai direto lá no Maternidade Down e já pergunta diretamente lá na Maternidade Down, né? Porque ela responde, tá, gente? Apesar da Respondo. correria toda, Eu né? dei agora vai ter um texto bem bacana em relação aí ao dia. Tô preparando um texto muito bom Pro dia 21, gente. pro Dia dia vinte 21. e um é o dia da trissomia, Dia Dia Internacional da Síndrome de Internacional Down, da é. Síndrome de Down. Então, é, Sabe por que que é 21? por causa da T21, é isso ou não? Aí o mês 3, porque daí é trissomia, né? Gente, olha aí, tem Março. tudo um porquê. Tem tudo um porquê. Então, março e aí 21 de março. E eu quero te agradecer demais que você aceitou. E sim, deixem aí, se tiver muita pergunta, eu vou trazer a Roberta para responder aqui para vocês também, Tem coisas que né? eu falo que muitas pessoas não concordam, mas eu sigo num propósito meu e eu tenho muitas pessoas que seguem comigo nesse propósito. Então, assim, eu também sou super aberta a comentários diferentes, assim, que vão até contra o que eu penso, porque eu acho que é dessa forma que a gente chega numa solução de tudo, né? Sim. Nesse diálogo, né? Não é briga, mas eu não concordo com isso, né? A mãe pode falar, ou alguma pessoa pode falar que alguma coisa que eu tenha falado aqui, mas aí a gente vai chegando e vai conversando até que, ou o ponto de vista dela, né? Isso mexe com você? Do Tipo quê? assim, ai meu, falou, eu tô mal. Não, tipo, caguei. Nada, nada, porque Falou. eu tenho, é muito construído dentro de mim. Tá. Eu tenho como é que diz? Uma experiência, eu tenho ele como prova de tudo que eu faço. Uhum. E ele é uma criança incrível, né? Então, vendo ele, é o meu gás para continuar no Eu tô louca propósito. pra conhecer ele, gente. Vocês não têm noção. Eu vou pra lá. Eu não Tem que vou ir pra falar lá. onde é, mas eu vou pra lá Vai sim. pra conhecer. E, meu, gratidão. Eu só quero Obrigada. que, sim, deixe uma mensagem aqui pra que você acha que é legal para as pessoas que estão assistindo. E deixa a mensagem. Falou. É tanta coisa para falar, se a gente for uma mensagem só, direcionada para as mães, eu acho que elas, né, eu vou enfatizar a questão de focar no que realmente tem que focar, né? Então, foque no seu filho, foque no desenvolvimento intelectual, foque na nutrição e lembre sempre que eles vão envelhecer de uma forma diferente e precisam envelhecer com qualidade, né? Porque se eles estão vivendo mais, provavelmente nós não estaremos aqui, né? Então, nessa situação, eles precisam ter, no mínimo, uma vida saudável, né? Então, eu acho que esse é o maior
um dos meus maiores textos que eu fiz, que deu bastante comentário, foi sobre essa questão do envelhecimento deles. Então, o envelhecimento deles me preocupa, é uma coisa que eu tenho muita preocupação, e eu acho que a gente tem que focar neles, no hoje, para eles terem uma vida de qualidade no futuro. Acho que esse sem dúvida, o meu maior recado aí, porque eles não merecem sofrer, né? Uhum. Eles merecem ter uma qualidade de vida boa na velhice, né? Como todos. Como todos. Como todos. Mas na questão de percepção de velhice, doenças, daquela questão que a gente está falando, eles merecem aí uma qualidade incrível de vida. Então, ao invés de dar um pacote de salgadinho, dá uma fruta na mão do seu filho, e estimule, leve para a vida, para a sociedade, deixe livre. Igual eu falo pro Arthur, livre, leve e solto. Quando a gente sai e ele vai livre, leve e solto, eles precisam ser livres de tudo, né? É isso. Gente, esse foi mais um Cola no Cast especialíssimo sobre, então, a trissomia, né? O Dia Internacional, que é no dia 21. Aliás, que dia que vai cair dia 21? É a terça-feira? É hoje? Não, Não. acho que é quinta-feira. 21 é quinta. Quinta-feira. Então é quinta-feira, gente. Gratidão, Rô. Brigadão. E é isso, quando você precisar que eu fale mais, a gente Por combina. favor. Já está convidada a voltar. Tem muita coisa. E é isso. A gente vai pontuar. É porque eu deixei bem livre. Bem livre. Assunto, perdemos, às vezes, o fio da fio da meada. Vocês desculpem. Mas eu gosto de deixar a coisa livre mesmo. Sim. Bem leve. E se você tem alguma pergunta, deixa aqui que a gente responde. Eu trago a Roberta de volta. Tá bom? Um beijo pra vocês. Até a semana que vem. Aliás, na semana que vem nós vamos falar sobre o TEA. Eu vou ter um convidado especialíssimo aqui também. É o Pedro. E nós vamos falar sobre o autismo, tá bom? Um beijo para vocês e até a semana que vem.